Custodes et protectores orate pro nobis, lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Michael, Gabriel, Raphael, defendite, illuminate, sanate in gloria Dei. In eternum. Amen. Amen, amen. Arcangeli Domini, Michael, Gabriel, Raphael, custodes et protectores orate pro nobis, lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Michael, Gabriel, Raphael, defendite, illuminate, sanate in gloria Dei. In eternum. Amen. Amen, amen. Arcangeli Domini, Michael, Gabriel, Raphael, custodes et protectores orate pro nobis, lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Michael, Gabriel, Raphael, defendite, illuminate, sanate in gloria Dei. In eternum. Amen. Amen, amen. Arcangeli Domini, Michael, Gabriel, Raphael, custodes et protectores orate pro nobis, lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur tibi omnes angeli, tibi celi et universe
Sanctus, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Michael, Gabriel, Raphael, defendite, illuminate, sanate in gloria Dei. In eternum. Amen. 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 Arcangeli Domini, Michael, Gabriel, Raphael, custodes et protectores, orate pro nobis. Lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur tibi omnes angeli, tibi cereli et universe potestates, tibi cherubim et serafim, incessabili voce. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós estamos reunidos para este momento especial. Chegamos ao 9º dia da nossa quaresma em honra ao príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo. Você está percorrendo conosco esse caminho de formação, você está percorrendo conosco esse caminho de oração e eu quero acolher a você, a sua família, para juntos rezarmos e apresentar ao Senhor nosso Deus nossas preces e nossas súplicas. Eu creio que você esteja aí também já colocando as suas intenções para esse 9º dia de nossa quaresma. Quero também lembrar a você dos 3 Cs, né? Primeiro, curta, depois compartilhe e depois deixe o seu comentário. Assim você estará nos ajudando também, fazendo com que o YouTube possa levar esse conteúdo para outras pessoas. É bom, irmãos, nós nos reunirmos aqui nesta noite e estamos percorrendo esse caminho e, como disse, já falamos sobre a criação dos anjos, liturgia, os santos anjos e a questão da obediência também, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é constante na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o combate espiritual. O combate espiritual está relatado ao longo de toda a Escritura. Quando nós falamos sobre a desobediência, os anjos rebeldes, né? Nós lemos o trecho do Apocalipse. E com o texto do Apocalipse, nós falamos sobre a rebeldia do demônio, do diabo, Satanás, enfim, e a obediência de São Miguel. Então, essa guerra, esse combate se estabelece e se estabelece nos mais diversos campos de nossa vida. E também no mundo espiritual se estabelece esse combate e esta luta. Hoje nós damos mais um passo e o trecho é a carta aos Efésios. Carta aos Efésios, o capítulo é o capítulo 6 e o versículo é o versículo 10 e seguintes, que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados,
contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis revestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Meus irmãos, pois é, a carta aos Efésios nos coloca diante desta verdade, essa luta que vai se estabelecendo, e uma luta que muito mais se apresenta no mundo espiritual. O que dizer, então, quando nós lemos isso no nosso catecismo? E o catecismo, o trecho é do parágrafo 409. Essa situação dramática do mundo inteiro, que está sobre o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Nós gostaríamos tanto que a nossa vida fosse tranquila, irmãos. Nós gostaríamos tanto que nossa vida ela passasse assim, sempre muito na tranquilidade, mas não, a Escritura, nem os ensinamentos da igreja escondem isso de nós. Nós vivemos uma luta, nós vivemos um combate. Os dias do homem neste mundo, eles se apresentam sempre como este combate. E aí, quais armas nós temos para vivenciar esta luta e esse combate? A carta aos Efésios, ele nos diz, né? Revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor. Pois é, esta luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que habitam a região dos ares, pede de nós esse processo de revestimento, esse processo de resistência. Isso me faz lembrar o livro do Gênesis, quando o demônio se apresenta ali e colocam Adão e Eva diante da situação da possibilidade do pecado, literalmente. O autor do livro do Gênesis diz que eles olharam, né, para o fruto e viram que ele era apetitoso, mas eles não resistiram. E por não resistir, caíram na cilada e na armadilha do demônio. Pois é, irmãos, resistir torna-se para nós uma necessidade. Resistir torna-se para nós uma exigência. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. A Escritura também já nos disse esta grande verdade. Resistir ao demônio. Isso quer dizer que nós precisamos empreender essa luta e precisamos empreender essa luta com decisão. Nós precisamos lutar. E aí a igreja fala dos inimigos da nossa salvação, né? Os inimigos da salvação. Primeiro, o mundo com todas as suas paixões. E ele está ali, né? Há um desfile de possibilidades para que o homem possa se perder. Depois, o diabo. E também nós mesmos podemos acabar por nos tornarmos inimigos da nossa salvação. Então é preciso resistir, irmãos. É preciso resistir. A Escritura nos diz que o reino dos céus é dos que são violentos. Esta violência também é uma resistência. É de estarmos diante do pecado e nós dizermos, eu não quero cair naquela situação, mas antes eu quero viver essa experiência de combatendo as situações, de entender que a graça de Deus me assiste, de entender que a graça de Deus, ela me possibilita vencer. O apóstolo Paulo diz, é pela graça de Cristo que eu sou o que sou. Irmãos, nós não somos vitoriosos porque nós combatemos sozinhos. Nós somos vitoriosos porque a graça de Deus nos acompanha. Nós não somos vitoriosos, irmãos, porque nós temos força suficiente. Não as temos. Nós somos vitoriosos porque a força de Cristo nos é suficiente. Isto sim. Se nós não tomarmos cuidado, e aí eu aproveito daqui a pouco e vou dizer a frase do santo de hoje,
Santo Antão, né, tem um carinho especial por ele. Ele certa vez, numa luta grande contra o demônio, né, o demônio bateu, machucou muito a ele ficou como que esmorecido, caído, depois foi socorrido, e depois de um tempo sem o demônio aparecer para ele, para tentá-lo, ele disse: eu venci o demônio. Pronto, o demônio se apresentou. Porque a fraqueza e a fragilidade dele era justamente isso. Um orgulho que se apresentava, irmãos. Então, imagine que esse orgulho se apresenta, e aí o que se faz presente? O homem vai achando que as suas vitórias sejam resultados de seu combate. Não, não só isso. É preciso nós entendermos que a graça de Cristo nos é oferecida. Nós vamos combater sim, mas nós vamos combater com as armas da fé. Nós vamos combater com a força e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de nós enfrentarmos o demônio com nossas forças, irmãos. E é por isso que Santo Antão, ele diz, né? O demônio é forte e ele é corajoso contra os negligentes. Irmãos, aqui eu ouso a dizer, né? A negligência é a mãe das nossas derrotas. Nós vamos negligenciando. Então, nós vamos negligenciando a nossa vida de oração. Porque o tempo da quaresma é um tempo forte de oração. Porque é um tempo de batalha. É justamente porque nós entendemos que se nós negligenciarmos a nossa vida de oração, nós não teremos condições de poder enfrentar o mal que se apresenta. Aqui também é o momento de nós olharmos e entender que os propósitos que nós traçamos na nossa quaresma precisam ser assumidos com intensidade, irmãos. Precisa. Nós ainda não alcançamos grandes vitórias em nossa vida espiritual porque nós nos deixamos ser levados pela preguiça, né? A assídia, essa morosidade em realizar as coisas de Deus. Quando se trata das coisas espirituais, nós somos sempre muito displicentes com elas. Pois é. Como é que nós vamos alcançar, né, os bens elevados sem nós vivenciarmos o combate de cada dia? Aspirai os dons elevados, diz o apóstolo. Como nós vamos alcançar os bens elevados se o nosso olhar está sempre voltado para baixo e nós vamos ali nos contentando com as coisas pequenas, com as coisas simples, com aquelas coisas que são até mesmo fúteis? Não, aspirai os dons mais elevados, aspirai os dons do alto. É aquilo que o Senhor nos inspira. Então, irmãos, o demônio é forte sim, e ele é forte contra os negligentes. Se nós negligenciarmos a nossa vida de fé, ele será forte contra nós. Se nós negligenciarmos a nossa vida de oração, ele será forte contra nós. Se nós negligenciarmos a nossa vida sacramental, ele será forte contra nós. Será muito forte contra nós. Então, o que essa quaresma ela deseja é despertar-nos para o combate. Imagine, irmãos, é como se tocasse a trombeta e como soldados nós nos levantássemos e reconhecêssemos: estamos em ordem de batalha. Estamos convocados para a guerra. E, como nos diz a carta aos Efésios, a nossa luta não é contra os homens de carne e osso, mas contra os espíritos malignos que estão ali nas regiões celestes. Então, irmãos, nada de negligenciar a nossa vida espiritual. Se nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, nós seremos derrotados pelo mal. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E reconhecemos isso porque é o combate constante. Então eu quero convidar você a fazer um exame de consciência hoje.
muito profundo. E a pergunta primeira do nosso exame de consciência é: eu tenho vida de oração? Será que você só reza no tempo da Quaresma de São Miguel, irmãos? Se só reza no tempo da Quaresma de São Miguel, os outros dias todos, o que você faz, né? Se você só reza nos grandes momentos, como ficarão os outros momentos na sua vida? Não, nós precisamos ter uma vida constante de oração. Nós precisamos ter uma vida literalmente assídua na oração. E mais, né, eu frequentar os sacramentos. Né? Acho que foi o Dom José Falcão, né, que ele dizia, né? Muitas vezes nós padecemos porque nós tememos o demônio, temos medo dele. Não somos nós que temos que ter medo dele. É ele que tem que ter medo de nós. Por quê? Porque se nós rezamos, se nós vivemos a nossa vida de comunhão com o Senhor, se nós vivemos a nossa vida sacramental, nós nos tornamos imbatíveis, irmãos. E isso não é por orgulho, mas é pela graça de Deus. É porque nós estamos munidos da graça, revestivos da armadura de Deus. Não é da nossa própria armadura. Revestivos da armadura de Deus. E essa armadura de Deus vai nos dar a força para enfrentar o maligno. Vai nos dar a força para os dias de tribulação e para os dias de sofrimento que nós padeceremos ao longo de nossa vida. Por quê? Porque é um combate dia e noite. Todos os dias se apresentam, irmãos, em nossa vida as batalhas. E quando chegamos ao finalzinho do dia, quando nós vamos nos deitar, nós precisávamos ser gratos a Deus, dizendo: Senhor, se até aqui eu cheguei, foi a tua graça que me trouxe. Foi a tua graça que me conduziu. Depois, irmãos, além de nos perguntarmos sobre a nossa vida de oração, e aí eu aproveito para lembrar as palavras sábias de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Pois é necessário a nossa vida de oração. Leve a sério isso. Reze, e reze insistentemente. Reze a todo momento. E aí eu também preciso dizer a você, a oração, ela não quer uma ocasião especial, porque ela precisa ser em todas as ocasiões. Rezai sem cessar. Eu estou ali lavando a minha louça, né? Senhor, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim. Eu estou lá, né, corrigindo as provas, quem é professor, quem é professora. Senhor, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim. Eu estou lá lavando a roupa, eu estou lá nas minhas atividades próprias, invocar o nome de Jesus, 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 Jesus. Irmãos, isto é oração, isso é estar em comunhão com o Senhor. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. E depois, irmãos, uma outra pergunta para o exame de consciência será: eu vigio minhas tentações ou eu sou displicente? Eu me lembro de uma das máximas dos santos padres da igreja, que eles dizem assim: para que a gente possa vencer a tentação, né? A tentação que se apresenta, a tentação da preguiça, a tentação do comodismo, essas tentações que vão se apresentando, né? Ele diz assim, aconselha: dá um salto, traça sobre si o sinal da cruz e vai. Porque é isso, né? Esses dias um rapaz, ele falando, depois que eu descobri as jaculatórias, né, que são aquelas pequenas orações, eu literalmente mudei a minha vida. Quando o despertador toca e eu quero ficar com preguiça de levantar, eu digo, eu na cama e Jesus na cruz. Pois é, irmãos. E aí, levantar-se com prontidão, porque na batalha é preciso prontidão, na batalha é preciso vigilância, na batalha é preciso a decisão.
combati o bom combate. Isso é o testemunho do grande apóstolo. Nós também precisamos chegar ao final da nossa vida e fazermos a nossa profissão de fé. Combati o bom combate. Eu não fui negligente. Eu não fui negligente. Eu posso até ter caído algumas vezes, porque, irmãos, ali foram se apresentando as ocasiões do pecado, mas eu não me deixei ser vencido. Os santos não foram aqueles que nunca caíram, foram aqueles que se negaram a ficar prostrados. Então, levante-se novamente. Mesmo que você tenha deixado para trás 1 ou 2 dias da quaresma, mas levante-se com coragem e vamos lá combater de volta o bom combate da fé. Vamos vigiar as tentações. Quando as tentações forem se apresentando, já vá em nome de Jesus, repelindo-as para longe de você. Quando se apresentar a tentação, diga assim, em nome de Jesus, vai para longe, Satanás. Foi assim que Jesus fez. Quando veio a tentação por meio de Pedro, de que Jesus não acolhesse o mistério da cruz, ele disse para Pedro, para trás, Satanás. Você não pensas como Deus, você está pensando como os homens. Então, irmãos, nesse dia de hoje, peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de sermos fortes combatentes, decididos combatentes, nada de vivermos como negligentes, nada de negligenciar a nossa vida de oração. Vai passar o dia todo e não vai rezar nenhuma Ave Maria. Que vida pagã é essa? Vai passar o dia todo e não vai lembrar um instante sequer do nome de Jesus. Vai passar a vida toda numa correria desgraçada que só está levando você ao cansaço e ao desespero. E você não vai chamar por Jesus? Eu gosto muito. Todas as orações da liturgia das horas, né? O ofício de santificação das horas inicia com o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Vinde, ó Deus, vinde, ó Deus. Nós precisamos, irmãos, do auxílio divino. E, por falar em ofício divino, nós precisamos do nosso propósito. Cumpriu o propósito de ontem ou não? Se não cumpriu, vamos lá. Vamos cumprir o propósito. E hoje eu quero fazer um propósito desafiador para você. Não vai custar muito para aqueles que estão decididos a viverem o bom combate da fé. Mas vai custar demais àqueles que são negligentes. Hoje, eu convido você a rezar o rosário completo. Pois é, será o nosso bom propósito deste dia de hoje. Então, de hoje até amanhã, quando nós começarmos o 10º dia, o convite a você é rezar o rosário completo. Negligenciar a fé, negligenciar a vida espiritual, não. Revesti-vos da armadura de Deus. Revesti-vos. Resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Vamos rezar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos pedir a intercessão do grande arcanjo São Miguel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Ao grande arcanjo queremos nos consagrar, pedindo que ele combata conosco em favor de nós e da nossa vitória. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa,
lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Rezemos, irmãos, agora a Rainha dos Anjos. Peçamos que ela, a grande combatente, que jamais perdeu uma das batalhas, que ela também combata em nosso favor e que ela dê ordens aos seus anjos. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quiso Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Tome aí a sua água e vamos suplicar a bênção de Deus sobre a água e também sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Pai de misericórdia, Deus de bondade infinita, nós te pedimos, volvei a vossa bênção sobre esta água que vos apresentamos, seja ela sinal da vossa graça e da vossa bênção, por meio dela, Senhor, sejamos alcançados no nosso corpo e na nossa alma, seja ela remédio, e também seja força na luta contra os espíritos infernais. Nós te pedimos, Senhor, exorcizai também esta água, para que, como criatura vossa, ela possa servir de bênçãos na vida destes vossos filhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, amanhã nós esperamos você para o 10º dia de nossa quaresma, em honra ao Príncipe da Milícia Celeste. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Arcangeli Domini, Michael, Gabriel, Raphael, custodes et protectores, orate pro nobis. Lux perpetua luceat nobis, et sancta pax descendat super terra.